cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o 29º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, o FITUB, que inicia nesta quinta-feira e vai até a próxima quinta-feira da semana que vem, dia 14 de julho, com apresentações no Teatro Carlos Gomes e em diversos outros espaços da cidade. São 7 dias de intensa movimentação pelas ruas centrais de Blumenau e da universidade. Mas quem vai falar de toda a programação, ou de toda a programação não, mas falar do evento e as expectativas deste festival é a coordenadora, a professora Pita Belli. Mas antes de começar a nossa conversa com a professora Pita, é bom lembrar que o FITUB não é importante apenas para Blumenau e a região do Vale do Itajaí. Afinal, chama atenção fora de Santa Catarina e por isso que os artistas de outros estados brasileiros e até mesmo de outros países vêm para o festival mostrar suas produções. São mais de 20 espetáculos entre a mostra universitária e a mostra nacional. E, espetáculos, né, com convidados. E ainda haverá apresentações dos projetos de teatro na escola e palco sobre rodas. Mas vamos começar a nossa conversa falando sobre os espetáculos nos centros de educação infantil. O festival, ele se amplia e ele vai dialogando com a comunidade. Boa noite, Pita. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate, falando do festival. Entre todas essas atividades que o festival possibilita para Blumenau, e afinal de contas é uma semana que se respira teatro, o festival atinge inclusive os centros, né, os centros de educação, que já acontecem em outros momentos. Vamos começar falando por este ponto, Pita. Como é que é essa aproximação com os alunos? Vamos. Nesse ano a gente tem uma ação do teatro na escola bastante fortalecida, né? Ela vai atingir muitas escolas. Nesse ano a gente fez uma parceria com a temporada blumenauense de teatro, que é formada pelos grupos de teatro de Blumenau. Porque coincidentemente nesse primeiro semestre os espetáculos apresentados pelos grupos de teatro de Blumenau eram grupos destinados ao público infantil, né? Era teatro para crianças. Então, como a gente sempre faz dentro do festival a Mostra Blumenauense, que apresenta os espetáculos dos grupos da cidade, e a ação Teatro na Escola, esse ano nós fizemos uma parceria, unimos as duas ações. Então, os espetáculos da Mostra Blumenauense são todos destinados ao público infantil e vão se apresentar, além de algumas sessões no Teatro Carlos Gomes, nas escolas, né? Nos centros educacionais. Por isso também, esse ano a nossa ação está bem fortalecida e nós estamos atingindo um número bem maior de escolas. Eu comecei falando na abertura que o Festival de Teatro Universitário de Blumenau, ele movimenta a cidade. Vem gente de vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Dos países que vêm de fora, Pita, normalmente vêm artistas de que países? A gente já recebeu México, Chile, Argentina, Colômbia, Israel, Portugal, né? Neste ano nós teremos estrangeiros apenas da Argentina. Logicamente, como o festival é um festival universitário e não se responsabiliza pelas despesas de transporte dos grupos, quanto mais longe o país, mais difícil, né, de o grupo conseguir chegar até Blumenau. Então, nesse ano, a gente tem 4 espetáculos argentinos de 3 escolas diferentes de Buenos Aires que estarão integrando a programação. Pita,
Claro, a gente sempre fala do festival, todos os anos a gente fala, até porque envolve os alunos da universidade, envolve os professores, mas eu gostaria que você explicasse como que funciona o festival. Né, a gente sabe que o festival ele tem toda essa dimensão, tem até a mostra, mas eu gostaria que você explicasse o FITUB. Do ponto de vista da produção, você Do ponto de vista, isso. A gente... O festival é uma ação da Divisão de Cultura da Universidade. Então, eu trabalho o ano inteiro na Divisão de Cultura para o festival, porque quando um festival acaba, a gente já começa o próximo, né? Projetos e tentativas de contatos para patrocínio, sempre contando com o trabalho das pessoas que integram a Divisão de Cultura, né? E quando o festival vai se aproximando, depois que a gente faz a seleção dos espetáculos, a gente começa a reunir a equipe que vai tratar da produção em si, né? Nós temos uma equipe que cuida dos grupos, então, de todas as necessidades dos grupos para apresentação dos seus espetáculos. Uma equipe que cuida dos alojamentos, onde esses grupos vão ficar instalados. Outra equipe que cuida só da bilheteria do festival. Outra equipe que cuida só da portaria, né? E assim por diante. É uma logística... É uma logística enorme, envolve mais de 100 pessoas para que tudo possa funcionar a contento. E dessas 100 pessoas, professora Pita, a maioria são alunos? A grande maioria são alunos da universidade, voluntários, uma força jovem impressionante. Se não fosse essa força, a gente não conseguiria realizar esse festival. Nós temos alguns profissionais de fora da universidade que coordenam determinadas equipes pontuais que são importantes e que precisam de uma experiência, que a pessoa tenha experiência nessa área para conseguir fazer com que tudo aconteça nesse curto período. Porque depois que o festival começa, a gente não pode deixar para daqui a meia hora o que tem que resolver. O que tem que se resolver na hora, né? Porque a gente tem muitas atividades durante o dia, um público muito grande da comunidade que está ali aguardando para assistir os espetáculos. Então, em algumas funções mais pontuais, a gente precisa ter profissionais contratados. Mas ainda assim, são profissionais que trabalham no festival há muito tempo e que fazem isso com o maior respeito, com o maior carinho, porque entendem a importância desse espaço que o festival proporciona, tanto para os estudantes, para os professores, sejam da nossa universidade, sejam das universidades que vêm ao festival, quanto para o público. A gente tem uma plateia enorme, sessões lotadas todo o tempo, a comunidade blumenauense abraça muito esse festival também. Aproximadamente quantos artistas, quantos atores estão envolvidos no festival desse ano? Cerca de 170 pessoas entre professores e integrantes de grupos. O festival também ele não está voltado só para estudantes, né? ou seja, os atores, né? Os grupos, só estudantes universitários, né? Ele se abre também em alguns momentos para quem não está na universidade. Todas as nossas atividades são abertas ao público em geral. Qualquer pessoa é convidada a vir participar das nossas atividades. Mas podem se inscrever, segundo o nosso edital, para participarem das mostras, grupos que sejam oriundos de universidades ou de cursos técnicos de formação, ambos reconhecidos pelo MEC. E neste ano nós tivemos muitas inscrições de escolas livres de teatro, que são escolas de formação já muito antigas, que têm um papel muito importante na formação de atores, mas que não necessariamente têm uma formação reconhecida pelo MEC. Ela é até reconhecida pelas secretarias de cultura, né? Então, neste ano, nós resolvemos abrir um espaço também para que um representante dessas escolas pudesse estar conosco, porque também são espaços importantes de formação. E nós teremos o espetáculo Esparro,
que é da Escola Livre de Teatro de Santo André. Agora nessa quinta-feira, o festival abre com a apresentação de qual grupo? É um grupo de universitários já. Diferentemente dos outros anos, esse ano a gente já começa o festival com a apresentação dos espetáculos universitários. Titus Fúria, da Universidade de Campinas. E é às 20 horas, né? Às 20 horas, abertura, às 20h30 iniciamos com o espetáculo. Teatro Carlos Gomes, o ingresso... A partir de segunda-feira, dia 4, nós já estamos com a bilheteria do festival funcionando aqui na recepção do Bloco A da FURB. E no dia 7, ela se transfere, então, lá para o Teatro Carlos Gomes. O espetáculo de abertura, a entrada é gratuita, mas convém retirar o ingresso com antecedência, porque a gente tem muita procura. Né? Quase sempre, nos outros festivais, os mais recentes, vinham os convidados, né? Essa peça que começa o festival, que abre o festival, ela é uma peça feita por estudantes, né, por grupos universitários. Eles já estão competindo ou não? Já. Já estão competindo? Já estão. A Mostra Universitária Nacional, os grupos concorrem a troféus, né, de direção, espetáculo, ator, atriz, conjunto de atores, concepção sonora, e a Mostra Internacional é um prêmio de melhor espetáculo por júri popular. Então as pessoas que assistem votam no espetáculo. Mas a gente tem plena consciência, assim como todos os grupos que participam do festival, que o que os move a vir ao festival nunca foi a premiação, né? A premiação é só um up a mais, porque eles já se consideram vencedores quando são selecionados para o festival, porque eles sabem que terão profissionais competentes fazendo análise dos seus trabalhos, ajudando os meninos a serem mais atentos a tudo aquilo que diz respeito ao espetáculo que eles fazem, ao trabalho que eles fazem e aquilo que eles terão como profissão. Nós estamos conversando com a professora Pitabelli, coordenadora do FITUB, que começa agora nessa próxima quinta-feira em Blumenau e vai reunir artistas, estudantes de teatro aqui em Blumenau e também na universidade, aqui na FURB. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta vamos continuar falando a respeito do festival que começa nesta quinta-feira, mas nós também vamos falar um pouco da trajetória da professora Pitabelli, porque à frente da coordenação do FITUB, esse ano vai ser o último da Pita. Ela vai largar a coordenação para um outro professor. A gente vai fazer uma retrospectiva do trabalho da professora Pita. A gente já volta.